Bem, então hoje nós já estamos no capítulo 10, nós vamos começar esse capítulo, a lei da liberdade, né? E eu vou direto à pergunta, porque fica mais fácil para a gente começar a discutir sobre esse tema. Pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Jactar-se significa orgulhar-se. Será que o homem, aqui encarnado na Terra, tem a condição de desfrutar da absoluta liberdade? Por que os espíritos nos respondem que não? Quando nós encarnamos, nós sabemos que nós estamos aqui com compromissos ligados a outras encarnações ou a necessidades de progresso individual de cada um, ligados a irmãos que conhecemos do pretérito ou não, mas que estão reunidos, tanto na família, como numa localidade. Tudo o que ocorre quando nós encarnamos, nós já falamos aqui no curso, é muito detalhado e previamente estudado pelos nossos guias e mentores. Quando nós estamos aqui num processo de crescimento, isto só é possível com o intercâmbio entre nós aqui encarnados. Não há evolução individual sem a troca de experiência, sem o aprendizado moral pelas diversidades de energia que percorrem aqui o planeta. Então, não é nem possível um processo evolutivo na nossa condição espiritual, porque os espíritos muito evoluídos é uma situação diferente, mas na nossa condição espiritual, é impossível estarmos isolados da nossa sociedade. É impossível o aprimoramento sem o reajuste daquilo que viemos desfrutar com os nossos irmãos. Aprendizados, aprimoramentos. Então, se nós nos isolamos completamente, como diz aqui a resposta, se nós estivermos totalmente isolados, nós podemos desfrutar de uma liberdade aqui relativa à nossa evolução, mas com o crescimento muito restrito. Nós sabemos que ao encarnar, um dos grandes desafios para todos nós é lidar com as diferenças de pensamento, de emoção e de vibração espiritual dos nossos irmãos. É através dessa diversidade que nós desenvolvemos a nossa paciência, a nossa resignação, que nós testamos a nossa condição evolutiva, o nosso equilíbrio, quando nós paramos de sofrer com coisas que não dizem respeito à nossa responsabilidade. Então, é somente na experiência desse intercâmbio de relações sociais, familiares, nacionalidade, localidade, que nós vamos nos aprimorar. É muito difícil, no isolamento, nós termos essas experiências. O grande desafio do encarne é a relação humana, é conviver com a diversidade, com as diferenças. Então, quando eu me isolo, eu posso ter liberdade, eu posso fazer o que eu quero, mas como eu estarei progredindo? Como eu estarei cumprindo aquilo que eu vim para resolver? Para lapidar, para ensinar, para aprender, para trocar, para doar, enfim, né? Não há crescimento. Aí nós pensamos, mas os espíritos mais evoluídos têm uma liberdade maior sem o convívio? Muda a situação. Na nossa condição espiritual, a diversidade energética entre nós é muito grande. Cada um está numa condição espiritual, nos planetas de terceira dimensão. Nos mundos evoluídos, vai sintonizando a mesma energia. Não são espíritos com vibrações tão diversas. Então, todos têm já uma condição de existir, de viver, de sentir muito parecida. Não há tanta problemática no encarne ou no relacionamento, porque todos vibram o amor, a compreensão, a doação, o respeito mútuo. Então,
Estar com o irmão ou estar um pouco afastado, pode haver processo de progresso evolutivo. Mas na nossa condição, não é possível, né? Por isso que nós estamos aqui, colocados na diversidade do crescimento, para a nossa lapidação. Então, os espíritos respondem, não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. O maior, o mais desenvolvido, no sentido do crescimento da consciência espiritual, desenvolve a sua resignação e a sua caridade aqui na Terra. E os irmãozinhos mais primitivos, em contato com os irmãos mais esclarecidos, despertam, são acolhidos. Então, é na caridade que o Cristo nos ensinou a encontrar o progresso espiritual. Pergunta 825, continuando. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí ele fala, né, os espíritos falam. Os eremitas no deserto, eles poderiam, como a gente estava falando, poderiam ali desfrutar de qualquer iniciativa, sem os olhos do julgamento, sem a necessidade do contato com o irmão, mas a restrição do crescimento nesse momento, porque está ali isolado. Então, a espiritualidade nos responde, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Nós estudamos na lei da sociedade, que nós encontramos aqui a legislação humana, né, nós temos as leis humanas e as leis naturais, que são as leis de Deus, as leis do progresso espiritual. As leis naturais serão tanto mais necessárias quanto o nosso despertar espiritual ainda não for muito grande, ou seja, quanto menos há progresso numa sociedade, espiritualmente falando, maior a necessidade de regras e leis. Quanto mais o indivíduo desenvolve o respeito, a espiritualidade, o amor, a justiça interna, menos regras externas ele precisa. Então, a partir do momento que nós temos dois irmãos, a espiritualidade nos explica o seguinte, como ainda não temos um esclarecimento muito grande de respeito mútuo, ainda somos ciumentos, orgulhosos, né? Ainda somos críticos, ainda julgamos. Então, como ainda estamos numa condição espiritual de terceira e quarta dimensão, nós, no contato com o irmão, nós já necessitamos desta organização social, desta organização com regras, leis humanas, para que a gente possa despertar o nosso crescimento. É como uma organização, né? A organização faz com que a sociedade possa, nas diferenças de atitude, permanecer em harmonia. A gente está muito longe disso ainda, né? As nossas leis não garantem uma harmonia na sociedade. Se nós não pensarmos como base a lei de Deus, a lei natural, eu não sei quando nós teremos uma condição de harmonia dentro da nossa condição evolutiva. Então, quanto menos crescimento espiritual, maior a condição de regras e cerceamento, vamos dizer, da liberdade e de toda a expressão. Porque se nós permitíssemos que todos expressassem qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pensamento, nós poderíamos ter mais sofrimento, mais discórdia, mais problemas dentro da sociedade. Então, é como ele fala, no momento em que duas pessoas estão unidas, já existe a necessidade de observação da necessidade do outro, o limite em relação à necessidade do meu irmão, o meu limite acaba quando começa o direito do meu irmão. Então, é isso que a espiritualidade nos fala. É mais fácil viver isolado? Sim. Há o crescimento? Não. Apesar de ser mais difícil viver em sociedade, é onde ocorre o crescimento. Né?
827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o de pertencer-se a si mesmo? Ou seja, quando nós temos que respeitar o nosso irmão, nós deixamos de pensar, existir, crescer? Não. Ao contrário. Quanto mais nós entendermos a necessidade do meu irmão, em maior condição de esclarecimento eu estou. Mais sintonizado à lei natural eu estou. É natural respeitar. Né? Então, a espiritualidade fala de modo algum, porquanto este é o direito que lhe vem de natureza. Nós temos o direito da liberdade. E quando nós evoluirmos muito, nós teremos uma liberdade quase plena. Quando nós estivermos em condições vibracionais muito elevadas, os espíritos têm uma iniciativa, uma autogestão quase contínua. Eles não necessitam de regras tão precisas como nós. Nós precisamos de regras. Nós não temos ali uma tranquilidade espiritual para viver na sociedade sem que haja esse aprendizado e onde as regras e o limite de liberdade precisa ser cerceado ainda, né? Nós não temos, cada um de nós não temos a liberdade de expressão total do que somos, porque ainda estamos subordinados às leis e às condições do meu semelhante, tá bom? Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar sobre os seus subordinados? A pergunta aqui dos irmãos do grupo de Kardec se refere ao seguinte: muitos pregam a necessidade da liberdade, a necessidade da expressão, a necessidade da igualdade social, mas no momento ali do seu íntimo, na sua casa, no seu trabalho, essas pessoas não reagem dessa forma. É a situação do falso profeta, né? Ele tem um discurso que na prática, dos fariseus, um discurso que na prática não ocorre. Então a espiritualidade responde o seguinte: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não a fazem. Como nós aqui, nós estamos estudando, nós estamos entendendo uma série de leis humanas e divinas. Nós estudamos as leis humanas e as leis divinas. Eu posso mentalmente, racionalmente, ter controle deste conhecimento. Eu sei como o alto espera que nós, aqui na sociedade, realizemos a sua obra. Mas no dia a dia, nós conseguimos? Né? Então, nós vamos aprendendo, vamos nos reformando e gradualmente nós vamos chegando a essa condição de equilíbrio entre o que eu sei e o que eu faço. O que faz com que seja tão difícil eu praticar esta sabedoria? Como diz aqui a resposta, o nosso orgulho, né? Nós sabemos como agir, nós sabemos qual é o caminho da construção espiritual, mas o nosso orgulho, de onde vem o egoísmo, de onde vem o julgamento, e tantas outras situações ainda humanas, que nós deixamos muitas vezes todo o nosso conhecimento da divindade, da espiritualidade, o nosso conhecimento das obras, das leis humanas e naturais, nós deixamos as leis aqui para trás para predominar a nossa imperfeição. Então, é isso que ele fala. O discurso liberal, aqui ele fala liberal, não no sentido político, que liberal significa uma outra coisa, sociologicamente, mas aqui liberal no sentido de aberto, livre, democrático, né? Esse é o sentido que ele coloca aqui. No sentido de progressista, no sentido de atualizado, um discurso aberto. Mas na prática, isso não ocorre. Então,
Nós aqui que estamos estudando bastante, nós sabemos que muitas coisas que nós conhecemos das leis divinas, nós ainda não conseguimos realizar. De tudo aquilo que nós estamos estudando, há uma grande porcentagem que ainda falta no nosso dia a dia. Mas isto é um processo de desenvolvimento e maturação. Mas se eu só estudo e não busco essa transformação, não busco essa prática, não busco esta mudança, né, eu profetizo algo, mas no meu íntimo, na minha família, no meu trabalho, eu realizo de uma outra forma. O responsável por isso, a grande chaga, né, da nossa evolução, o orgulho. Analisarmos o nosso semelhante sem conseguirmos analisar o que nós já conseguimos, o que nós somos, onde estamos, o que ainda falta para nós. Tá bom? Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Ou seja, eu falo, mas eu não cumpro. Será levado em conta, na minha condição vibracional, vamos dizer assim, porque não há um julgamento externo no desencarne, há um julgamento interno nosso. Isto será levado em conta o fato de eu saber, mas não conseguir cumprir? Sim, o conhecimento sempre nos ajudará a crescer. Saber é a porta de entrada para a nossa evolução, porque a gente vai começar a avaliar, a se cobrar, a se policiar. O que não significa que a gente já esteja, que a gente não esteja falhando por não ter uma coerência entre mente, coração e atitude. Então, vale o estudo? Sem dúvida. Vai nos ajudar espiritualmente? Sem dúvida. Mas enquanto ele não tiver uma sintonia com a nossa ação prática, com a nossa reforma diária, nós seremos cobrados no sentido de que aquilo não trará uma vibração harmônica na nossa condição espiritual. Né? Então, aqui, o que nós estamos fazendo é uma parte da nossa evolução. Conhecer. Decodificar. Entender. Mas somente a prática mudará a nossa vibração. Isso é muito importante. Né? Então, os espíritos nos respondem: quanto mais inteligente tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. É mais uma vez a espiritualidade nos chamando a atenção para esta situação. Não adianta eu conhecer, se isso em algum momento não buscar uma transformação na minha vida. É como a gente fala em relação a ir ao passe. Eu posso ir ao passe semanalmente, a busca do tratamento, mas a cura, ela precisa ser, nós precisamos ter a vontade, a crença, a transformação para que a cura se realize. Né? Então, a gente sabe que toda a espiritualidade está ali nos ajudando, mas é só a nossa transformação que vai realmente estabelecer uma cura em nossa vida. Depende somente de nós. Então, quando a espiritualidade nos mostra que um discurso bonito perante uma obra bem feita, sem conhecimento, o que a espiritualidade fala? O bom samaritano. Não é? Então, mais uma vez, o meu estudo, quando colocado em prática, ele me trará a evolução espiritual. O estudo, sem a prática, é um instrumento que enferruja, que vai me pesar. Por que vai pesar? Porque eu vou carregar e ele não vai ter utilidade. Né? É claro que a gente estuda muito aqui, nem tudo, como eu estava dizendo, nem tudo nós conseguimos pôr em prática. Mas a vontade, a iniciativa,
a boa vontade em se transformar é o que o alto espera de nós. O alto não espera já a perfeição, ele sabe que nós somos muito falhos, mas ele espera a boa vontade. Ele espera o passo à frente. E quando nós só falamos e somos algozes no nosso íntimo, nós precisamos saber que se nós temos o conhecimento e não praticamos em nada, nós temos ainda uma responsabilidade, que é saber e não fazer. Né? Ah, mas então eu não vou estudar tanto. Não, não é isto. Não adianta fugir do que nos trará a felicidade, que é o crescimento. Quantas coisas nós estudamos aqui que aliviam a nossa alma, que acalmam o nosso espírito. Mas também, quantas coisas estudamos aqui e pensamos, isto eu ainda não consegui. Isto é íntimo nosso. Isto passa por aluno, trabalhador, assistido, por todos nós, porque todos estamos aqui na mesma situação. Todos nós estamos lapidando ainda imperfeições desta encarnação e de outrora. Então, quando nós estudamos e nós vamos ali tentando encaixar aquilo no nosso dia a dia, é maravilhoso, é o que o alto espera. Liberdade total, ela vem aos poucos, não existe uma liberdade neste momento. Mais uma vez, a diversidade de condições espirituais neste planeta não possibilitará uma liberdade absoluta. Nós precisaremos respeitar as diferenças. Quando os espíritos estiverem numa condição evolutiva muito similar, que eles pensam da mesma forma, eles realizam a sua prática, representa a sua evolução, então todos pensam da mesma maneira. Todos têm as leis divinas em prática, mas aqui não. Aqui cada um está num degrau. Então a gente não tem a liberdade tão livre, tão aberta. Tá bom? Essa parte foi tranquila, deu para entender? Vocês querem colocar alguma coisa, alguma dúvida para essa entrada do capítulo? Esse capítulo é muito importante, porque agora vai falar da escravidão, mas depois vai falar do livre-arbítrio. Então, esse capítulo é muito importante, a gente entender o que é livre-arbítrio. E eu queria saber se vocês entenderam esse primeiro momento deste capítulo. Tá tranquilo, né? Sem perguntas, tá tranquilo. Então, vamos para frente. Bem, liberdade, né? É o direito do espírito, ali, como nós falamos, mas ainda gradual na sua expressão, de acordo com a sua condição evolutiva e com a condição do direito do semelhante. Agora entra num tema sobre um momento histórico, e não só pensando em escravidão de lavoura, na migração de africanos ao Brasil, na migração de haitianos, enfim, a gente vê ao longo da história, desde das primeiras sociedades, desde da época dos, enfim, das primeiras sociedades, os sumérios, a escravidão, ela fez parte da nossa história de maneira contínua. Quando há uma guerra, há uma subjugação do semelhante. Quando há um desrespeito a um outro grupo étnico, nós estamos subjugando o nosso semelhante. Quando nós, pela história, tivemos a lei que autorizava a escravidão no nosso país, por exemplo, é uma dor profunda que nós carregamos, porque não faz sentido nenhum o homem se colocar numa superioridade sobre o seu semelhante, com o mando, a força e o poder, subjugar o seu semelhante. Então, aqui, falando em liberdade, esse capítulo perguntam os espíritos, o grupo de Kardec pergunta aos espíritos. Pergunta 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens?
Jamais. Independente da sua condição intelectual, da sua condição material e da sua condição espiritual. Jesus, com o seu esclarecimento espiritual, jamais se colocou acima do seu semelhante. Ao contrário, se mostrou o mais humilde e o maior servidor, o maior trabalhador ao irmão necessitado. O maior exemplo de humildade que nós temos até hoje é o nosso mestre. Então, quem praticou esta situação, e quem até hoje a pratica, está completamente distante da lei divina, que é a igualdade de todos nós perante Deus. Não há privilegiados. Nós inventamos isso, nós aqui encarnados, que inventamos essa história de privilégios, mando, poder e domínio, baseado no orgulho, na falta de noção espiritual, na limitação de compreensão espiritual. O homem se dá o direito de criar situações de extremo sofrimento e subjugação do seu semelhante. Voltará a esta condição de experiência, sem dúvida, né? Nós promovemos aí um processo muito difícil em relação aos irmãos que subjugamos. Então, como diz a espiritualidade, é totalmente contrária à lei de Deus. Não existe lógica para essa situação. Toda subjugação, sujeição absoluta de um homem a outro homem é contra a lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Nós falamos da mulher nas últimas aulas. Então, também é um abuso. Abuso sobre a criança, sobre a mulher, a escravidão, que foi um horror, os reféns de guerra, as sociedades que subjugavam outras, na primitividade, nas primeiras sociedades, os povos escravizados, como o povo judeu, o povo hebreu, foi escravizado no Egito, e tantos outros, com as suas invasões, com as invasões, depois do período de Jesus, a situação das invasões do Império Romano, todo o crescimento do Império Romano, tudo que nós vivemos até hoje fala desta situação, né? Do poder, da força, da subjugação do irmão. Não parou isso, ainda não parou. O homem ainda não foi tocado do que Deus espera de nós, que é uma lei. Deus é uma lei. Todos têm o mesmo direito, todos foram criados por esta força geradora, universal e perfeita. Todos terão o crescimento e todos terão que reparar as energias deliberadas de sofrimento ao seu semelhante. Então, se o homem percebesse que ele ia ter que voltar na situação que ele gerou, para ver a dor do irmão, o que ele causou, ele tomaria mais cuidado. Mas o homem não, ele tem a ideia do aqui e agora. Então, eu estou encarnado, vida material, mundo das ilusões. Tenho poder, eu não preciso me preocupar, né? Então, a espiritualidade traz esse chamado para nós. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois se assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Não é? Então, é um sofrimento físico e espiritual, moral e espiritual. Por que espiritual? Porque a partir do momento que o homem está ali subjugado, ele é limitado do conhecimento, ele é limitado das diversas experiências, ele é limitado, ele sofre, as suas energias abaixam, ele sofre na mágoa, na dor, na revolta. Então, olha o que o homem causa ao outro, quando ele acha que pelo poder material ele pode subjugar o semelhante.
Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam confortando-se com o uso que lhes parece natural? Isso é aquela história, né? Essa pergunta é muito bem colocada, porque, assim, a sociedade se organiza assim, então eu também estou fazendo porque a sociedade é assim. O mundo é assim. As coisas são assim. Então eu sigo o compasso do erro porque a sociedade está estabelecida assim. Somos responsáveis da mesma forma, né? Nós vamos responder da mesma forma. Talvez, claro que os deliberadores, os gerenciadores dessas situações são mais responsáveis, mas a partir do momento que eu sei que está errado, mas eu me utilizo das leis humanas para dizer que está tudo bem, então, espiritualmente, eu serei cobrado. Eu me cobrarei no futuro, quando eu estiver esclarecido espiritualmente, eu falarei, poxa, naquele momento, eu já sabia que aquilo não estava certo. Por que eu não abri mão daquilo? Por que eu não consegui ir contra o status quo ali, para gerar paz, alívio? Nós sabemos que é difícil. Nós estamos moldados aqui em uma série de regras e leis sociais humanas, e nós vamos ali, dia a dia, convivendo com essa situação, e mesmo sabendo que algumas coisas não são corretas, pela prática das regras sociais, nós acabamos reproduzindo esta falta. Então, isso é um alerta para todos nós, né? Então, a espiritualidade responde: o mal é sempre o mal, não deixa de ser mal porque virou uma lei humana. A escravidão era uma lei baseada na lei, nem por isso ela deixou de ser desumana. O homem gerou a lei, o homem é imperfeito, o homem muitas vezes é irracional, o homem não despertou sua centelha crística, então ele faz aberrações. O mal continua sendo mal, ele estando esclarecido ou não, né? Sendo que a responsabilidade se torna maior a partir do momento que eu tenho conhecimento do fato. Então, quando eu entendo que aquilo está errado, e eu perpetuo aquele erro, eu estou falhando mais. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se torne que de boa fé o homem se aproveitasse desta como uma das coisas que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvido e sobretudo esclarecido pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Então, a partir do momento que o homem se esclarece, entende que somos irmãos perante Deus, nada pode justificar uma escravidão. Por que é falado de escravidão nesse livro dos Espíritos? Nós temos que lembrar que este livro é do século XIX, e nós temos, nesta época, ainda o século da escravidão. Se a gente pensar que a Lei Áurea foi assinada em 1888, né? 1888. É o século de Kardec. Então, o tema escravidão para estes irmãos que fizeram todo esse trabalho de decodificação do espiritismo, trouxeram à tona um fato que naquela época era real. Mas essa escravidão a gente pode transferir para tudo que ocorre hoje, nos dias atuais, como eu estava dizendo, onde ocorre a escravidão, né? A subjugação, vamos dizer assim. Escravidão é um termo talvez inadequado. A
A subjugação. A subjugação que eu estabeleço sobre o meu semelhante quando eu me vejo sobre o poder material, intelectual, espiritual, até espiritual. São os falsos profetas. E todos aqueles que subjugam o semelhante terão este compromisso de cura no futuro com estes irmãos, de reparo. Então, se nós estamos agora em mudança de era, vamos esclarecer bem isto para nós. O que está errado, mas é lei da sociedade, fica mais amenizado? Não fica. Eu respondo da mesma maneira. Não fica mais leve porque a sociedade aceita. Banalizou, todo mundo faz, então eu faço também. Estou errando da mesma forma. Ah, é natural, todo mundo faz, a sociedade mudou, está tudo mais para frente agora, então tudo bem. Eu vou responder da mesma maneira. Não há mudanças na lei natural. A lei natural é una. Ela tem aquele propósito, aquela força espiritual e ela não se modifica. Por isso que Deus é imutável, porque suas leis não se modificam conforme o tempo, conforme a sociedade. Ah, mas todo mundo faz, então eu já acho que não é tão pecado assim. Não. Continua sendo o mesmo pecado, modo de dizer, né? A gente nem fala pecado, modo de dizer. Continua sendo uma falha humana que nós teremos que reajustar, tá bom? 831, deixa eu ver que oração. 831. Nossa, já 15 para as 9. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças inteligentes? Mais uma vez, a gente vem com essa questão. Alguns povos, por exemplo, quando nós temos, quando nós tivemos aqui, tínhamos os povos nativos, chega o povo colonizado da Europa, impõe uma doutrina, impõe uma lei, impõe uma norma, impõe um dogma. Acreditando-se ser um povo, ser uma ajuda, né, que nós sabemos que não foi, uma ajuda a um povo que o europeu acreditava ser um povo ali sem ordem social, sem regras, sem conhecimento, quando poderiam estar numa condição espiritual muito mais pura. Então, o julgamento que nós homens fazemos é um julgamento egoístico, né? Então, quando a gente pensa que há desigualdades nas aptidões e as raças, né, dependem uma das outras, sim, muitas vezes um povo traz um conhecimento maior, né? Os egípcios faziam alquimias, ajudavam outros povos, os primeiros povos desenvolveram o comércio, outros povos desenvolveram a tapeçaria, os tecidos, outros povos hoje desenvolvem a tecnologia. Há uma desigualdade destes polos de crescimento? Há. Isso significa que este poder pode subjugar outro povo? Jamais, né? Então, há uma desigualdade? Sim, mas para que estas se elevem, não para embrutecê-las ainda pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vencer os dessas raças como a besta de carga. Considerava-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E só para finalizar, o homem evoluindo, ele deixa de subjugar o seu irmão, né? E aquele, como diz o espírito, os espíritos dizem, insensato aquele que acha que pode, pelo seu conhecimento, pela sua riqueza, pelo seu desenvolvimento, subjugar um outro povo. Ainda é assim, a nossa sociedade ainda se estabelece dessa forma,
Mas por isso que nós estamos sentindo tantas transformações, tão rápidas, tão abruptas. É como nós falamos, está tão difícil conviver nesse momento, está tão difícil viver nesse momento. Com tanta coisa acontecendo, com tanto sofrimento, com tanta catástrofe. Mas por quê? Porque nós estamos precisando acordar agora na marra, na força. Nós deixamos todo este processo, fomos levando ao ponto de chegar em 2020, né? E nós, 2025, e nós estarmos ainda em guerras horrorosas, em violências horríveis, porque é o momento do reparo, é o momento do aprendizado, é o momento da cura, e por mais difícil que seja, nós sabemos que a sociedade está em cura, não aos olhos terrenos, aos olhos espirituais. Quando a nossa referência for só terrena, nós estaríamos afundados na depressão. Quando nós entendemos o aspecto espiritual, tudo se acalma, tudo se explica, porque Deus é pura perfeição. E o nosso planeta será um dia perfeito, né?